fortes. Meus caros, vamos agora à província de Gaza, é lá onde se encontra posicionada Jennifer com a atualização desta informação. A família aguarda a mãe, muito em particular, com muita angústia, a mãe desta criança que foi encontrada sem vida no interior de um congelador. Jennifer, boa tarde. Chega agora ao Balanço Geral com essa atualização, embora não exista nenhuma atualização por parte das autoridades no que diz respeito à autópsia, que poderia indicar as circunstâncias que determinaram a morte dessa criança. Os detalhes a partir de Gaza. Muito boa tarde, Jorge Matavel. Saúdo também a todos os telespectadores da televisão Miramar que estão neste momento ligados ao programa Balanço Geral. Jorge, respondemos a partir de Macauíne, à unidade 2, aqui na praia de Xai-Xai, onde queremos trazer de volta este assunto que dá conta, portanto, da morte de um menor de 9 anos, em que seu corpo foi encontrado dentro de um congelador ainda neste mês. Passam-se, ou melhor, estamos a caminhar para portanto, um mês, e até esta altura a família, ou melhor, a mãe da vítima, não teve respostas. Não há ainda esclarecimentos sobre as reais causas da morte deste menor de idade. Mas é importante dizer que este menor, o seu corpo foi encontrado dentro do congelador na residência, portanto, da sua avó. No dia em que o corpo foi descoberto, a Miramar fez-se ao local onde ouviu a versão dos proprietários da residência, neste caso da avó, em que disse que teria, portanto, percebido-se da ausência do seu neto na residência numa segunda-feira. Por outro lado, o tio da vítima apercebeu-se do desaparecimento deste menor num sábado, e daí que teriam então descoberto, dias depois, o corpo no congelador. É importante também dizer que no mesmo dia em que foi descoberto o corpo, os proprietários da residência foram detidos. Mas, passado alguns dias, tomamos conhecimento de que os mesmos já estão em liberdade. Eles saíram em liberdade. No entanto, a mãe da vítima pede justiça, isto porque não teve o esclarecimento da morte do seu filho. O menor foi enterrado no mesmo dia devido, portanto, ao estado do corpo, foi enterrado no mesmo dia. No entanto, as autoridades no dia seguinte fizeram a exumação do corpo para a autópsia. Só que até esta altura não existem respostas, e a mãe já está aqui, a mãe da vítima já está aqui posicionada, vai conversar conosco, onde vai contar como é que tomou conhecimento da morte do seu filho. Saudações, estamos em direto para o programa Balanço Geral. Comecemos mesmo por contar como é que tomou conhecimento da morte do seu filho. Eu tomei o conhecimento da morte do meu filho porque veio o meu cunhado e me encontrou enquanto eu estava a dormir e me disse que estava a me precisar lá em casa, mas não sabia por que estão a me precisar, o que precisam. Depois, logo eu acordei, fui para lá, logo ao caminhar na estrada, me perguntou se quem estava em casa. Eu disse, quem está em casa é o meu filho mais velho. E o mais novo está lá em casa do avô. Ainda não sei se está lá ou está onde, porque eles às vezes voltam muito tarde. E até ao caminhar, ouvi os amigos de meu filho a chamarem Teodósio, Teodósio,
E eu perguntei ao meu cunhado, não é Teodósio esse aí que está no campo brincar com os amigos? Depois meu cunhado por eu, para poder saber se era ele ou não. Depois fomos juntos logo ali no campo. Depois perguntamos aos amigos de Teodósio, disseram que não, Teodósio não está aqui. Depois eu continuei a caminhar para a casa da minha sogra. Ao chegar lá para entrar perto de casa, me perguntou, Teodósio, viste hoje? Eu disse, não. E disse, quem está em casa é o mais velho. Eu disse, sim, é meu filho mais velho que está em casa. Lá em casa tenho 2 filhos, falta um filho. E disseram que aqui em casa, logo ao entrar, disseram que no congelador encontramos um corpo, mas não sabemos se era quem, porque o corpo está sangrado, tinha a cabeça grande, mas o que eu vi parece que era Teodósio. Nem tive coragem de entrar ao me contarem, não tive coragem, porque eu fui para a casa da minha sogra, porque assim que não se dávamos bem, ela meteu queixa no Empaz, pedindo, não sei se estava a pedir ajuda no que, porque andávamos dentro de problemas. Já assim que tivemos problemas, ao irmos lá no julgamento, ela foi julgada. E não sei se assim ao ser julgada, tinha aquilo ali, tinha multas, eu sei que ela não, isso aí eu não sabia. E depois, assim que resolvemos aquele caso, saímos para casa, eu não tive a informação de nada. E assim que foi meter aquilo ali, foi trazer uma notificação de Empaz, eu fui presente lá para poder saber se era do que, se tratava do que, porque eu não sabia de nada. Enquanto minha sogra, ela é que sabia o que se tratava. E ao chegar lá, disse que era advogado e disseram que a mãe tinha uma multa de 11, não sei se era 11,5. Me perguntou se era justo tua sogra tirar aquele dinheiro. Eu disse, eu nem sabia de nada, não sabia de nada. Eu disse, sim, vamos deixar essa conversa e vocês se dão bem em casa. Eu disse, eu não me dou bem com a minha sogra e eu não sei porquê. Mas este problema que existe entre a sogra e nora tem em algum momento a ver com esta morte? Eu talvez, ao meu pensamento, às vezes chega esse pensamento dizendo que talvez que sim. Talvez que sim, porque ao irmos para lá, quando estávamos presentes lá no Empaz, me disseram que tínhamos que eu como a nora, ela como a sogra, vimos nos aconselhar, levarmos os filhos, sentar com eles, conversar com eles, sermos como uma família. E ela tinha que me devolver os filhos, porque sempre viviam lá. E ao viver lá, eu não sabia se os meus filhos era para sempre ou às vezes irem visitar. Então existia uma disputa entre a sogra e nora por conta das crianças? As crianças, sim. E depois, no dia em que foi descoberto o corpo, a avó do menor, assim como os tios, foram detidos. No entanto, dias depois saíram em liberdade. Como é que olha para esta situação? Eu ainda tenho medo, nem tenho palavra
para dizer, não tenho nada mesmo. Sou eu só. E olho para Deus, porque Deus é Ele que sabe. Ele sabe a verdade, porque Deus disse que era justo. Assim que Ele é justo, espero que Deus um dia faça a justiça. Eles são tidos como os principais suspeitos. Acredita, como mãe da vítima, acredita que a sua sogra, os tios do seu filho teriam cometido este crime? Estou a suspeitar. Acredita que sim? Acredito. Porque de jeito como eles me tratam, não posso acreditar que... Não posso dizer que sim ou não. Não, posso dizer que estou numa decadência. Não sei onde parar até agora. Não sei, porque ao lhes ver, só tenho medo. O que vê, não sei se o que vê amanhã. Mas quem sabe é Deus. Deus vai resolver tudo. E depois que foi feito, portanto, a autópsia, teve alguma resposta? Não. Desde o dia em que foram enterrar meu filho e nos disseram que era para esperar, ainda hoje, até agora, não tive nenhuma resposta. Não sei se há de haver resposta, há de haver justiça. Não sei se ainda existe justiça nesse mundo. Não sei. Bem, Jorge, já não vamos continuar a conversar com a mãe da vítima. Como podemos ver, ela não está bem, até porque trata-se de um assunto muito delicado. Ela que teria então deixado o seu filho passar alguns dias em casa da avó. Mas o seu filho nunca mais, portanto, voltou para casa. Tomou conhecimento da morte do seu filho, ainda por cima numa situação dessas em que o corpo foi, portanto, descoberto dentro de um congelador. E até esta altura ela não teve respostas. Os principais suspeitos foram detidos, mas depois saíram em liberdade. A mãe da vítima está desesperada porque não teve nenhuma resposta, nem por parte dos médicos legistas que fizeram a autópsia, nem das autoridades, neste caso o Serviço Nacional de Investigação Criminal, não teve resposta nenhuma do que pode estar por detrás da morte do seu filho. Vamos conversar com o irmão da mãe da vítima, ele está aqui. Também vamos conversar, vou aqui aproximar, podermos conversar sobre esta situação que ocorreu no mês de junho. Houve uma autópsia, houve detidos, no entanto, não tiveram respostas até a esta altura. Sim, é assim. Boa tarde. Até a altura ainda não vimos nenhuma resposta. Não houve justiça, mas o que eu sei é que os que foram detidos tiveram uma soltura, voltaram em casa e nós não tivemos a resposta. Não sabemos o que está a acontecer. Ou será que ainda, bem que disse a minha irmã, que disse que será que neste mundo ainda existe justiça mesmo? Porque, por mim, deveria sendo adiantado, deveria ser relatado a verdade, mas até por tanto. Nós estamos a viver, mas ainda não sabemos da resposta. E os que foram detidos saíram, não tivemos a solução. Então, por isso que nós precisamos de uma justiça. A justiça deve ser feita. Estamos a pedir para nos ajudar nesses problemas. Nós não estamos a culpar lá em casa da avó. Nós não estamos a culpar a ninguém. Só que o que nós queremos é a resposta. Se é que é verdade, ou eu não quero suspeitar ninguém. Mas o que eu sei é que estamos a pedir uma boa resposta
porque vieram fazer autópsia lá. Eu estava desde o início que aconteceu, eu estava lá, acompanhei, e até por entanto. E ouvi que os tios voltaram para casa. Ele estuda comigo, eu lhe vi lá, nós não sabemos nada, nem vou dar resposta. Então eu fiquei assim, como assim? Porque nós não tivemos resposta, porque deveria ser... Não tendo sido sair, antes de sair, deveria nos chamar, né? Para vir sentar, nos dizer a verdade, o que aconteceu, isso. Para depois fazer uma solução, sei que é um caso normal. Mas assim, não sabemos. É isso aí, estamos a pedir justiça nesse problema, porque é muito estranho, pela minha vista, é muito estranho. Então estamos a pedir socorro, nos ajudar pela justiça desse caso, porque até agora os envolvidos foram estruturados, voltaram, e nós continuamos sem nenhuma solução. É um assunto que vamos desenvolver naturalmente no Fala Moçambique, uma morte chocante e que segue sem nenhum esclarecimento até o momento. Meus caros, quanto a nós para a edição